Boa noite, meu caro ouvinte, minha caríssima ouvinte. Vem aí mais um episódio do Sono, tentando aí manter agora uma, uma periodicidade, né? Voltar aos trabalhos com mais constância, porém sempre difícil. E eu vi que o pessoal assistiu bastante aí o episódio de causos de escola. Assim, pelo menos teve uma média de visualização maior desse episódio aí. Acho que muito por conta do tema, né? Porque como eu não publico com uma constância, então o algoritmo ele pune, né, a distribuição do podcast. De mostrar para novas pessoas ou de mostrar mesmo para as pessoas que seguem ali, né? Enfim. E, e é um tema legal esse de histórias, de causos. Enfim. E eu selecionei, pensei, não, vou selecionar aqui uns causos. Só que eu tava conversando com um amigo meu, professor também, esses dias, e ele contou causos muito bons, assim, da, dele dando aula. Eu falei, é o estilo do podcast. Eu tenho que contar essas histórias, então, porque são histórias maravilhosas. Então hoje eu vou contar essas histórias, não citando nomes de que amigo é esse e tudo, apenas citando de fato que ele é um amigo muito professoral e, e vamos pensar aqui agora nessas histórias, né? Acho que a primeira história, na verdade são várias histórias que se interligam porque é o mesmo aluno, é a mesma criatura que está ali atuando no, na vida desse meu caríssimo colega. E acho que começa com um aluno, que são dois alunos na mesma sala, né? O Clebinho e o Cleitinho, sei lá. E o Clebinho, ele tem alguns transtornos, né? É uma pessoa neurodivergente e o que torna complicado às vezes o comportamento desse rapaz. Mas enfim, complicado de lidar ali. E numa certa vez, o professor, esse meu amigo, estava dando a aula dele. Beleza, tô dando aqui a aula. E aí esse aluno ele se levanta no meio da aula, assim, não fala nada, ele só se levanta, vai até o professor e fala: professor, o que, que eu tenho que fazer para ser um mendigo? Né? Palavras do aluno, né? Termos do aluno. O que, que eu tenho que fazer para ser um mendigo? Ao que o professor respondeu: bem, você desce aqui a escada, vai lá para fora e fica na porta, fica lá. E o menino responde: por quanto tempo? E o professor retruca: para sempre. Né? Fica lá por muito tempo. E aí o aluno volta e senta. Enfim, ele atrapalhou a aula apenas aí para perguntar o que fazer, como ser uma pessoa em situação de rua, né? Esse era o questionamento do rapaz. E mais tarde, nessa mesma aula,
esse aluno ele começou ele apareceu andando para lá e para cá com um monte de papéis amassados e embolados ali. E aí o professor perguntou, né, por que você está fazendo com esses papéis? E aí o pessoal da turma olha pro aluno, né, e um outro aluno dessa turma olha pro menino carregando os papéis e fala: pô, cara, por que você pegou os meus papéis que eu joguei no lixo? E, e o professor fala: aí, ó, Cleitinho, é assim que faz, é assim que começa. Um deboche ali do professor, né? Enfim. Mas faz parte também. Às vezes a gente tem que não se levar a sério para conseguir suportar é, alguns, algumas condições do nosso trabalho, né? E ok, a outra história, né, do que são várias histórias do mesmo aluno. Primeiramente, é um aluno que estava de boa na aula desse meu amigo, o professor, que é professor de história, e ele estava dando aula de reforma protestante. E a sala estava tranquila, todo mundo de boa, todo mundo prestando atenção na aula, ou fingindo estar prestando atenção, enfim. E a aula se desenrola. A reforma protestante, a igreja católica, isso e aquilo. E aí ele fala, não, porque o Martinho Lutero, e o menino começa a gritar do topo dos seus pulmões, lá do fundo da sala: herege, herege, não fala dele, ele é herege. Enfim, e foi nessa situação que esse meu querido professor ele descobriu que o aluno em questão, esse aluno, ele é muito católico, né? Vem de uma família muito, muito católica e, e quer ser padre, inclusive. Então, eu ia falar que ele está caminhando para o caminho certo, mas eu não sei se ele está caminhando para o caminho certo, assim, de ser um padre, um bom padre. Mas ele definitivamente está caminhando para algum lugar muito estranho das relações sociais e do pensamento social. Isso eu tenho a maior certeza. É, enfim, e isso aconteceu em uma aula, né? Então, o nosso querido professor, ele descobriu que esse aluno tinha essa característica, né? De ser extremamente católico, católico até demais. Enfim, em outra, é um aluno também que tem alguma questão, não laudada, mas ele tem alguma questão. O professor, porque professor a gente vai com o tempo não somos psicólogos, então a gente não consegue laudar, né, e tal. Mas a gente, depois de um tempo com uma experiência, a gente vai olhando para alguns alunos e falando: aquele aluno tem alguma coisa. Eu não posso dizer o que é, eu não sou psicólogo, mas ele tem alguma coisa, sabe? Sei lá, tem um TDAH, seria bom investigar, né? Inclusive a escola é boa e cumpre uma função primordial nisso, né? Muitas vezes por um coordenador, por um professor que consegue fazer um encaminhamento ali para chamar atenção para os pais, para prestar atenção em alguns comportamentos do aluno, e etc. E que acaba de fato levando ali a algum laudo que acaba ajudando o aluno, a família, enfim. Então, esse menino, ele que quer ser padre, ele tem alguma coisa, né, ali, alguma condição, tudo bem. E numa outra ocasião, ele estava muito tentado. Esse meu amigo falou: não, ele estava muito tentado, a sala estava ficando agitada assim, meio por causa dele e tal. Mas eu chamei a atenção da galera, a galera acatou e foi ficando mais de boa, menos ele. Ele continuou ali muito pilhado e continuando o trabalho. E eu falei: porra não, né? O professor não falou isso.
Você falou assim, poxa, pelo amor de Deus, Cleiton, fica quieto, eu tenho que dar aula. Por que você não vai rezar pelo bem da turma? O professor falou num tom ali, mais de desabafo, né? Um tom até de brincadeira, né? Levando em consideração que esse aluno ele tem essa característica aí de ser muito católico. Só que o aluno levou a sério, ele parou, balançou a cabeça assim, afirmativamente, e caminhou até o final da sala, no canto, se abaixou do lado da cadeira e ficou 20 minutos rezando pelo bem da turma. 20 minutos rezando pelo bem da turma. Deu certo, né? Assim, ah, ele estava dando trabalho e ele foi rezar. Então, se ele está rezando pelo bem da turma, mas era ele que estava dando trabalho, ele tem que ficar quieto para poder rezar, né? E precisa desse momento de reflexão e de êxtase religioso para a oração dar certo. Então, é, foi uma boa estratégia, genial, né? E acho que a última história desse rapaz, não é porque eu não tenho mais, mas a última história é que no ano passado, quando esse meu amigo não dava aula para ele, mas outras professoras e professores ali davam, falaram, olha, ano passado eu tava aqui, uma educadora falou ali, eu tava dando aula para ele, dei aula e tal, passei um exercício e tava todo mundo fazendo exercício, bem quietinho, de cabeça baixa, cada um no seu na sua cadeira, até que esse aluno, ele tava ali fazendo o trabalho dele como todos os outros. Ele levantou, todo mundo em silêncio, mas ele se levantou, caminhou 3 lances de cadeira, tinha uma menina sentada fazendo o trabalho dela que estava com o cabelo amarrado em rabinho de cavalo. Ele chegou, deu uma tesourada no rabinho de cavalo dela, arrancando tudo, voltou pro lugar dele, sentou e continuou fazendo o trabalho. Normal, como se nada tivesse acontecido. Normal. Então, definitivamente, acho que esse não precisa nem ser muito professor para saber que ele tem alguma coisa assim, talvez, que deve ser vista com um psicólogo, com um psiquiatra, talvez. É, e essa é a história. Essas são algumas histórias que, que me foram contadas e que me surpreenderam. Assim, eu ri muito. Principalmente quando o menino começou a gritar na sala herege, quando ouviu quando ouviu o professor falando sobre o Martinho Lutero, apenas citando o nome de Martinho Lutero. Então, eu achei incrível isso. Tipo assim, eu ia achar muito engraçado. Eu achei muito engraçado. Se eu fosse professor, eu ia achar muito engraçado. Claro que eu ia ficar um pouco chocado na hora, né? Eu ia falar, ei, cara, calma aí, vamos respeitar que é só um conteúdo, tem que e tal, mas depois eu ia rir muito. Com certeza contando pros meus amigos, professores e colegas. Então é isso. Essas são as histórias. Tô com a garganta um pouco ruim agora, né? Eu acho que eu até falei e fiz esse episódio com uma postura de voz muito ruim. Já não é muito boa a minha. Mas muito ruim, muito sem. Agora eu tô percebendo, talvez uma voz sem emotividade. Mas é o necessário aqui para eu preservar minha garganta. E é isso. Esse é o que eu tinha para contar hoje. Grandes histórias de alunos e seus grandes feitos. No ensino fundamental, no caso, né? Não são alunos de ensino médio. O que eu talvez ache mais engraçado, que são alunos mais novos. Enfim,
Mas é isso, talvez eu volte e pense sobre outras histórias, minhas no caso, de coisas malucas na escola. Ou que eu vi também, né, que eu soube. Mas eu acho que tem que tomar cuidado, tem umas coisas que não dá pra falar assim em podcast. Ou tem que ter um distanciamento histórico, você tem que deixar os alunos se formarem, saírem da escola. Aí eu conto a história, tem muita história que eu contei. Os alunos, enfim, já não estão mais na escola, já não são mais alunos meus, não sei por onde anda. E acho que é importante isso, né? Então acho que talvez, sei lá, ano que vem eu conte várias histórias de causos de escola e de aluno. E é isso, boa noite. Acho que ficou um episódio meio monótono, mas pelo menos é mais uma entrega aí. Talvez próximo episódio de leituras, né? De livros aí, que foram até pedidos por ouvintes. João Guimarães Rosa. Então, estou aqui em posse desse livro de contos de Guimarães Rosa que me foi pedido ler algum conto do Guimarães Rosa. Então, são contos um pouco mais extensos, então vou escolher um conto mais tranquilo e fazer a leitura completa. Se precisar dividir em 2 episódios também, pode ser que aconteça. Mas fique em breve aí para os nossos logo mais.